30º domingo do tempo comum. Nós proclamamos o Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos de 34 a 40. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o Padre João Batista, deste canal Sagrada Palavra. Qual é o maior mandamento? Este é o tema do Evangelho deste domingo. Para entender esse trecho do Evangelho, nós precisamos saber que, mais uma vez, as lideranças judaicas vêm colocar Jesus em apuros, querem colocar Jesus numa situação difícil. Os fariseus, agora, nesse trecho, nessa passagem, mandam um especialista na lei, um doutor da lei, um mestre da lei, que lhe pergunta sobre o mandamento principal. Qual é o maior mandamento da lei? Qual é o principal mandamento da lei? Para que possamos compreender isso, nós devemos saber, lembrar que na antiga sinagoga foram compilados 613 mandamentos. Eram 613 mandamentos, sendo 248 mandamentos ou 248 prescrições positivas, faça isso. Segundo eles, corresponderiam, segundo o Talmud, esses 248 mandamentos corresponderiam aos 248 ossos ou órgãos do corpo humano e 365 proibições. Não faça isso, não faça aquilo. 365 proibições. Seria o número correspondente ao número de dias do ano solar. Era prescrição, era proibição que regulava todos os aspectos da vida, que regulavam todas as circunstâncias da vida. Queriam minuciosamente regular a vida. Mas eles próprios, os membros das sinagogas, que lideravam a sinagoga, os mestres da lei, os fariseus, discutiam entre si qual desses era o maior mandamento. Daí a pergunta a Jesus. Os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo e um deles, um doutor da lei, um mestre da lei, é a mesma coisa, perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Uma coisa importante aqui, ele se dirige a Jesus como mestre. Eles eram mestres da lei. Ele é um mestre da lei. Aqui um tom jocoso ou até depreciativo à figura de Jesus. Você está se dizendo mestre? Você passa-se por mestre? Coisa que Jesus nunca fez foi se proclamar mestre. Porque, veja, a palavra didáskalos, que em grego significa mestre, aparece no Novo Testamento 59 vezes. E no Evangelho de Mateus, 12 vezes. Sendo que, dessas 12 vezes, apenas por 3 vezes, Jesus fala ser mestre, mas indiretamente. Por exemplo, no capítulo 10, versículos 24 e 25, Jesus está ensinando aos seus discípulos e ali ele diz para eles: o discípulo não é maior que o mestre. Basta ao discípulo procurar ser igual ao mestre. Não superar o mestre, mas buscar ser igual ao mestre. Está vendo? Jesus indiretamente ensina aos seus discípulos
mas no pano de fundo ele está dizendo ser o mestre, indiretamente. No capítulo 26, versículo 18, Jesus diz aos seus discípulos: ide a tal lugar e dizei ao dono daquela sala que o meu mestre precisa dessa sala para celebrar a Páscoa. Mais uma vez, indiretamente. Vai lá e diga ao homem para que o discípulo diga que o meu mestre, quer dizer, se referindo a Jesus. No capítulo 23, versículos 7 e 8, Jesus, naquele discurso duro contra os fariseus, ele diz aos seus discípulos: não deixai que vos chamem de mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo, que é Jesus. Os fariseus que gostam de ser cumprimentados nas praças e de serem chamados de Rabi. Rabi é a palavra hebraica que significa meu mestre, que significa mestre. Eles que gostam de aparecer, de serem honrados exteriormente como mestres, como doutores. Mas vós não. Vós tem apenas um guia, apenas um mestre, que é o Cristo. Portanto, não deixai e não quereis que alguém vos chame de mestre. Veja então que Jesus não se proclama diretamente mestre e nem quer se mostrar e aparecer, ser saudado como mestre. Mas apesar de ser ele o autêntico, o verdadeiro mestre da lei, porque ele é o Messias, ele que vem de Deus, ele que anuncia a palavra de Deus e a verdadeira lei de Deus, a verdadeira e autêntica vontade do Pai para os homens. Nos outros versículos onde aparece a palavra didáscalos, ou mestre, sempre é uma outra pessoa dirigindo-se a Jesus como mestre. Mateus 8,19 é um escriba. No capítulo 9 e 11 são os fariseus. No capítulo 12, versículo 38, são os escribas e fariseus. No capítulo 17, versículo 24, são os coletores do imposto para o templo, que também se dirigem a Jesus como mestre. No capítulo 19, versículo 16, é aquele jovem rico que chama Jesus de mestre. No capítulo 22, versículo 16, são os herodianos e os fariseus e os próprios fariseus que se dirigem a Jesus como mestre. No capítulo 22, versículo 24, são os saduceus. E aqui, nessa passagem, são os escribas e os fariseus que se dirigem, ou esse escriba que se dirige a Jesus como mestre, querendo depreciar Jesus. Mas Jesus responde à pergunta dele: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus e de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu coração. Então, citando Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, mostrando para eles que ele sabe, que ele conhece a lei, que ele é um verdadeiro mestre, que ele é o verdadeiro mestre e muito superior. Não é como eles que ficam discutindo qual é o maior mandamento. Ele sabe qual é o maior mandamento. Ele conhece, de fato, a vontade de Deus e sabe qual é o mandamento, o verdadeiro e o maior mandamento, qual é o primeiro mandamento da lei de Deus. Continua Jesus: esse é o maior e o primeiro mandamento. E Jesus continua: e o segundo mandamento é semelhante a esse. E cita Levítico 19, 18. O segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Perceba que Jesus diz qual é o primeiro mandamento, qual é o maior mandamento, e em seguida diz: e o segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus conhece a lei, Jesus conhece os mandamentos, Jesus sabe qual é o mandamento
e acaba ensinando. E mostra-se um mestre superior a esse mestre da lei, aos fariseus e a todos os outros. O autêntico mestre que ensina a verdade. E mostra-lhes que esses 2 mandamentos são os maiores entre todos os outros mandamentos. Um amor a Deus de toda a alma, de todo o coração, de todo o entendimento. Com toda a alma, com todo o coração, com todo o entendimento, com tudo que se é. E esse amor a Deus que se revela também, que passa pela via do amor ao próximo. Amarás ao próximo como a ti mesmo. Amarás ao próximo como a ti mesmo. Com a mesma intensidade que se tem amor a si mesmo, amor próprio, deve-se amar o próximo. E neste ponto, nós lembramos daquilo que a primeira carta de São João nos diz, no capítulo 4, versículos 20 e 21. Se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não poderá amar a Deus a quem não vê. E este é o mandamento que dele recebemos. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Se alguém diz eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão a quem vê, não poderá amar a Deus a quem não vê. Este é o mandamento que de Deus recebemos. Quem ama a Deus, ame também o seu próximo. Aqui nessa passagem então do Evangelho de Mateus, veja como que Jesus mostra a ligação dos 2 mandamentos. O amor primeiro e maior é a Deus. Mas esse amor passa pela via do amor ao próximo. Não é capaz de amar a Deus que não vê, que não vemos. Quem não é capaz de amar como ama a si mesmo, o próximo, a quem está vendo. Jesus conclui: toda a lei e os profetas dependem desses 2 mandamentos. Quer dizer, toda a lei, todos os profetas, tudo aquilo que foi ensinado no Antigo Testamento, lei e profetas, dependem desses mandamentos. Os outros mandamentos são todos secundários diante desses 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e com tudo que se é. Mostrando isso, revelando isso, pelo amor que se tem ao próximo. O filósofo judeu Emmanuel Levinas reflete: eu não escolho o próximo. O próximo se apresenta a mim. O próximo é qualquer um, é qualquer ser humano que se apresenta a mim. O rosto do outro, o vulto do outro, o sofrimento do outro, de outro ser humano que se apresenta a mim, é o meu próximo e deve me incomodar. O outro me incomoda, o outro se apresenta a mim. Eu não escolho o próximo. Não existe essa história de escolher o próximo. Esse é meu próximo ou aquele é meu próximo. Ele se apresenta a nós. E amar a todos. Porque todo ser humano é o próximo. É meu próximo. Na primeira leitura da missa desse fim de semana, que é de Êxodo, capítulo 22, versículos 20 a 26, nós temos aqui exemplos concretos de quem sejam os próximos, ou de quem seja o próximo, na figura do estrangeiro, da viúva e do órfão, que são a estampa do próximo, mas do próximo mais vulnerável, mais suscetível ao sofrimento, mais desamparado, o estrangeiro, a viúva, o órfão. Não oprimas nem maltrates o estrangeiro.
porque também fostes estrangeiros no Egito. Não façais mal algum à viúva, nem ao órfão. Se emprestares dinheiro a alguém do meu povo, a um pobre que vive ao teu lado, não sejas um usurário, não usai de usura dele, cobrando juros. Se tomares como penhor o manto teu próximo, que é pobre, deverás devolvê-lo antes do pôr do sol, pois é a única veste que tem para o seu corpo e coberta que ele tem para dormir. Se clamar por mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Porque sou misericordioso, ouvirei ao pobre. Tá vendo? Demonstra-se amor a Deus atendendo ao próximo, e especialmente o próximo que é pobre, que é mais pobre, que é vulnerável. Esse é o ensinamento da liturgia e da missa de hoje, do evangelho de hoje. Amar a Deus com tudo que se é, com a força que se tem no coração, na alma, com todo o entendimento, amando o próximo como se ama a si mesmo. O amor a Deus se revela no amor que se tem ao próximo, a qualquer pessoa, qualquer ser humano que se apresenta a nós, que passa por nossa vida. Este é o próximo, e em especial ao próximo que é pobre, aos nossos irmãos mais pobres, mais vulneráveis, destacados ou exemplificados na Sagrada Escritura como o estrangeiro, a viúva e os órfãos, que eram as categorias, as classes, por assim dizer, de pessoas mais suscetíveis ao sofrimento, à doença, à miséria, às necessidades primárias da vida. Meu caro irmão, minha cara irmã, que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a sua paz e que nós sejamos capazes de amar a Deus, mas amando também o nosso próximo. Fazer circular entre nós o amor, porque o amor é divino, o amor é o próprio Deus. E o amor que está no nosso coração a Deus se revela, acima de tudo, no amor que nós temos pelos nossos irmãos. Se alguém diz que ama a Deus, a quem não vê, mas não ama o seu irmão, o seu próximo, a quem vê, é mentiroso. O mandamento é: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Fique na santa paz de Deus. Shalom!